Estou fazendo esse vídeo por dois motivos. O primeiro motivo é que muita gente está me pedindo, principalmente pelo Instagram, para fazer algo sobre tabuada, falando sobre esse tema. E o segundo motivo é pela vergonha que eu vi aqui no YouTube, os vídeos que falam sobre tabuada. Então eu decidi fazer esse vídeo para conversar de forma séria com você sobre esse assunto, te ensinar da maneira eficiente. Eu já vou revelar para você qual é o verdadeiro truque para você aprender tabuada. E é exatamente você não decorar. Pelo simples motivo. Responde aí, quanto que é 7 vezes 8? Se você decorar a tabuada, ou você vai ficar pensando na tabela, vai imaginar ela toda construída e escrevendo os números um por um até chegar no 7 vezes 8, ou você de alguma forma vai ficar tentando lembrar quanto que é esse resultado. E claramente isso não é eficiente. Além disso, a tabuada ela te limita em contas até o número 10. Se eu te fizer uma pergunta, por exemplo, 8 vezes 13, você não tem como ter essa conta decorada a partir da tabuada. Então é provável que você vá armar essa conta, fazer todo aquele processo lento para descobrir esse resultado, sendo que seria possível um caminho mais simples, mais rápido, desde que você aprenda a tabuada da maneira correta. Então a partir desse momento, não aceite mais nenhum professor que queira te ensinar a tabuada de um jeito decorado. Porque pelo menos na minha visão, isso é uma forma de ele dizer para você que não acredita no seu potencial. Ele está enxergando você como uma pessoa mais limitada. E não é essa forma que um aluno deve ser tratado. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para a gente construir juntos um conhecimento de verdade, para você realmente aprender tabuada. E por isso que eu peço também que você ajude a compartilhar esse conteúdo, para a gente divulgar esse conhecimento e fazer as pessoas realmente aprender matemática da maneira eficiente. Beleza? Primeira coisa então que você tem que entender sobre a tabuada, que na verdade são contas de multiplicação, você precisa entender a multiplicação. A multiplicação nada mais é do que somas sucessivas. Como assim? Se você quiser fazer a conta, por exemplo, 3 vezes 5, 3 vezes 5 significa que eu quero somar 5 3 vezes. Então 5 mais 5 mais 5. Ou seja, se você sabe somar, você sabe multiplicar. É só você ir somando essas parcelas. Eu posso pegar, fazendo essa soma de 5 mais 5 mais 5, o resultado é 15, de um jeito bem fácil, e a gente descobre quanto que é então 3 vezes 5. Outra coisa também interessante, é porque 3 vezes 5, ao invés de eu somar o 5 3 vezes, eu também posso somar o 3 5 vezes. Essa conta quer dizer a mesma coisa e, obviamente, vai dar o mesmo resultado. Então daí a gente já tira um insight, que é, se somar 5 3 vezes é a mesma coisa que somar 3 5 vezes, então 3 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 3. A ordem que eu faço a multiplicação, ela não é relevante, dá o mesmo resultado. Então daí surge uma propriedade da multiplicação que a gente chama de comutativa. Ou seja, quando eu faço a troca, o resultado não muda. Isso é bastante importante e isso também, se você pensar naquela tabela da tabuada, que normalmente é apresentada quando estuda esse tema, você vai ver que os resultados eles são simétricos. Aquela tabela tem uma simetria justamente por causa dessa propriedade. Ou seja, o 3 vezes 5 vai dar 15 e o 5 vezes 3 também vai dar 15. Então todos os números que trocarem de lugar mantêm esse resultado. Daí essa simetria. Beleza? Então primeira propriedade que já é importante sobre a multiplicação. Agora falando dessas maneiras esquisitas de se ensinar a tabuada, que eu particularmente acho um pouco tosco. Por exemplo, se a gente pega a tabuada do 9. Então 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, assim vai. O que a maioria dos professores ensinam? Esse macete, né? Você pega lá de cima e coloca de 9 até 1 descendo. Então 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o 0 também. Depois você vai subindo na mesma ordem. Então 9, 8, 7, 5, 6 e assim vai até o 0. E pronto, você chegou em todos os resultados. E adivinha? Você decorou e não aprendeu absolutamente nada. Outra coisa mais engraçada ainda é a tabuada do 8. Que eles falam para você colocar todos os números pares. Então você pode começar lá de baixo com 0, depois 2, 4, 6, 8, aí 0 de novo, 2, 4, 6, 8, 0. Então você tem os valores das unidades. E agora você vai descer e colocar os números naturais. Então o primeiro vai ser o 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4. E aí quando você chega no 40 surge uma regra mágica para você repetir o 4. Por motivos desconhecidos, esses professores falam para você repetir o 4, aí ele vem embaixo, depois continua 5, 6, 7 e 8 para acabar a tabuada. Então chegou no objetivo. Tenho todos os resultados da tabela. Mas adivinha, você não aprendeu nada. Por quê? Porque primeiro que
pelo jeito que foi ensinado, para você descobrir as contas que envolvem a tabuada do 8 e do 9, você vai ter que construir todas elas para seguir a sequência, senão você vai se perder. Se eu te perguntar alguma conta aí no meio, você não vai saber. Segundo, que essa lógica só funciona para cada uma dessas tabuadas, não faz muito sentido, parece que foi uma regrinha tirada do bolso, né? Então todo mundo que te ensinou dessa forma está te fazendo um desserviço para você. E eu espero que você compreenda isso com profundidade a partir desse vídeo, que eu realmente quero te ensinar da maneira correta e não dessa forma decorada, sem sentido e tosca que é ensinada na maioria das vezes, ok? Então a partir de agora a gente vai totalmente para a lousa e eu vou te explicar como é que eu faço essas contas de maneira independente, sem ter que ficar decorando nada, realmente entendendo a multiplicação e construindo conhecimento de verdade, beleza? Então bora lá. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Basicamente são duas as maneiras que eu costumo fazer essas contas de multiplicação. Vou falar cada uma delas para vocês. A primeira maneira é a maneira que eu chamo de sequencial. Para você entender como é que ela funciona, claro, é extremamente simples, mas eu vou colocar aqui alguns números da tabuada do 7, né? Então a gente tem 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4. Então vamos lembrar, como eu expliquei para vocês no começo do vídeo, o que é a multiplicação. A multiplicação são basicamente somas. Então quando eu faço 7 vezes 1, eu estou querendo somar o 7 uma única vez. Então o resultado já é 7. Quando eu faço 7 vezes 2, eu quero fazer 7 mais 7, certo? Então o resultado é 14. Depois, 7 vezes 3 é 7 mais 7 mais 7, certo? E quando eu faço a soma, o resultado é 21. E 7 vezes 4, 7 mais 7 mais 7 mais 7, o resultado aqui é 28. E assim por diante, tá? Então, antes de eu continuar essas outras contas, o que eu quero que você perceba é que a cada novo passo eu estou adicionando um 7 a mais em relação ao anterior, certo? Então, se aqui inicialmente eu tinha um único 7, quando eu fui para outra conta eu adicionei mais um 7. E da mesma forma, quando eu fui para 7 vezes 3, é como se eu tivesse pegado a conta anterior, que é 7 mais 7, e adicionado um 7. Então, qual que é a ideia? Sempre para eu construir esses números na tabela de forma sequencial, numa mesma tabuada, né, com o mesmo número aqui fixo, o 7 no caso, como exemplo, basta eu pegar esse número e para chegar no próximo resultado eu adiciono 7. Então, do 14 para o 21 eu adiciono 7, do 21 para o 28 eu adiciono 7, né? Isso é extremamente intuitivo, porque o fato de eu ter que sempre somar 7 já é de forma indireta um dos significados da multiplicação, ok? Se eu estou somando 1 aqui desse lado, eu estou, na verdade, adicionando um 7 nessas somas que eu estou fazendo. Então, forma de aplicar o conceito básico da multiplicação que eu expliquei para vocês. Então, se eu estou aqui no 7 vezes 14, que é o 28, para eu ir para o próximo resultado, eu vou adicionar 7. 28 mais 7 é 35. E daqui para cá, para eu ir para o próximo resultado, eu também adiciono 7. Então, 7 vezes 6 vai dar 42. E assim vai. Eu posso sempre construir outros resultados a partir de resultados anteriores mais fáceis. Então, vamos supor que eu queira saber uma situação qualquer, quanto que é 8 vezes 9. E, claramente, supondo que você não tenha esse resultado de imediato. O que você pode fazer? Você pode tentar lembrar de algum resultado próximo, ou da tabuada do 8 ou da tabuada do 9. Vou pegar um exemplo aqui relativamente simples. Se eu, por exemplo, soubesse quanto que é 8 vezes 8, né, que o resultado é 64, para eu ir para a próxima conta, para o 8 vezes 9, basta eu adicionar 8. Porque é exatamente o que esse número está dizendo aqui. Ó. 8 vezes 8, eu estou somando o 8 8 vezes. E 8 vezes 9, eu estou somando o 8 9 vezes. Né? Uma forma de você enxergar. Então, se somar 8 8 vezes dá 64, somar 9 vezes, basta eu fazer isso daqui. Ó. Eu vou pegar o 64, somar mais um 8. E isso vai dar 72. Tá? Essa é uma forma de você ver essa conta. Ah, mas e se eu não souber quanto que é 8 vezes 8? Você pode apagar essa parte aqui. Vamos pegar um exemplo, então, se você sabe quanto que é 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Aqui, deu para vir daqui para cá? Você tem que reparar nesse número aqui, certo?
já que eu estou pensando na tabuada do 8. Do 7 para o 9, eu tenho que adicionar mais 2, 8. Mais 2 números 8, certo? Então, esse resultado vai ser 56 mais 8 mais 8. Tudo bem? A gente também vai chegar no 72. Então, desde que você saiba algum resultado próximo, você consegue adicionar uma certa quantidade de números para chegar onde você quer. Essa seria a forma sequencial. Mas eu não necessariamente preciso somar. Eu posso simplesmente subtrair, por exemplo, se eu sei quanto que é 8 vezes 10. Sempre que se multiplica por 10, é uma das contas mais simples possíveis, porque elas sempre vão terminar com zero, né? É fácil ver por que disso. Então, 8 vezes 10 dá 80. E se eu quero um resultado que tem um 8 a menos, ou seja, 8 vezes 9, né? Aqui eu tinha 10 números 8. Aqui eu vou ter 9 números 8. Então, é um 8 a menos. Então, basta eu pegar esse 80 e quando eu vier para cá, eu vou subtrair 8. Eu tiro um 8. E aí, o resultado vai ser 72, como a gente já tinha visto. Beleza? Então, você sempre pode usar essa abordagem sequencial, que vem da ideia de, quando eu estou numa mesma tabuada, eu somo o mesmo número, eu subtraio o mesmo número para chegar onde eu quero, tá? Essa é a essência. Claro, se você já é um pouco mais avançado em matemática, você sabe que isso daqui, sempre adicionando o mesmo número, é o que a gente chama de progressão aritmética. Só um ponto bônus aí, caso você já tenha visto esse termo. Então, toda tabuada é uma progressão aritmética, tá? Então, é uma forma de você associar também. Beleza, então essa seria a abordagem sequencial. Agora vamos para a segunda abordagem, que na minha opinião é melhor, o que eu chamo de uma abordagem isolada. Você fazer a conta de forma isolada mesmo, sem fazer igual eu fiz aqui, tem que lembrar de outras contas próximas. Essa segunda abordagem costuma te dar resultados mais rápido nas contas. Então, como exemplo aqui, se eu quiser saber quanto que é 4 vezes 9. Primeira coisa que você tem que lembrar, e isso também vem de você entender o que são os números, né? Os números, alguns deles são compostos por outros números. São como tijolos. Então, por exemplo, eu sei que o 4, ele é 2 vezes 2. Os dois tijolos, entre aspas, que compõem o 4 são dois números 2. Um outro exemplo, o 6, ele é 2 vezes 3, né? Esses números que eu estou falando de forma simplificada, que são os tijolos, é o que a gente chama de números primos, né? Quando eu decomponho um número em pedaços, que quando multiplicados dão um número original. No caso 4, os dois pedaços deles são 2 e 2, né? O 6, os pedaços são 2 e 3. Então, esses números em amarelo são os números primos, ok? São eles que, entre aspas, formam os outros números que não são primos. Então, você sabendo dessa propriedade que é absolutamente importante, você consegue ganhar atalhos na sua conta. Porque, por exemplo, se você não sabe quanto que é 4 vezes 9, eu posso quebrar esse 4 em duas partes. Posso fazer 2 vezes 2 vezes 9. E aí, é provável que seja mais fácil para você descobrir quanto que é 2 vezes 9. Porque, em último caso, é só você somar 9 mais 9, né? Isso dá 18. Então, já tenho uma parte da conta. Sei que esse quadradinho aqui é 18. Então, vou reescrever isso como 2 vezes 18. Aí você fala, putz, fugiu da tabuada, tem o número 18 aí. Mas só você lembrar da essência da multiplicação. 2 vezes 18 é 18 mais 18. Então, vira uma soma. Isso é 36. Então, 4 vezes 9 é 36, sem segredo. Não precisa decorar nada. Eu só decompor os números. Eu poderia ter decomposto o número 9, por exemplo. Então, eu poderia fazer, ao invés de 12 vezes 9, poderia ter feito que 4 vezes 9 é 4 vezes 3 vezes 3. É uma outra abordagem também. Aí eu posso começar aqui com 4 vezes 3, que dá 12. E aí depois eu faço 12 vezes 3, que também dá 36. Então são formas diferentes de você fazer a mesma conta. E como eu falei para vocês, fazer dessa forma demonstra que você está dominando os números, as propriedades que ele tem. Isso é importante também para outros assuntos mais avançados depois de multiplicação que a gente estuda em matemática. Então é importante que aqui também você já pratique isso.
Vamos pegar uma conta mais sofisticada, por exemplo, 8 vezes 6. Né? 8 vezes 6, aqui eu tenho várias opções, né? Eu posso quebrar o 8 em 2 vezes 4 vezes 6. Posso quebrar o 4 de novo, então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 6. E assim vai, né? Tem várias opções aqui. Mas eu vou fazer 2 vezes 4 primeiro. Talvez seja mais simples para você saber quanto que é 4 vezes 6. Também pode ser encontrado pelas formas que eu já falei. E sabendo quanto que é 4 vezes 6, eu já chego no resultado que é 24. E aí eu só preciso fazer 2 vezes 4. E aí, mais uma vez, eu posso só somar o 24 duas vezes, isso é 48. Então, cheguei na resposta de 6 vezes 8, 8 vezes 6, através desse método de eu fatorar os números, ou quebrar eles em pedaços. Beleza? É bastante prático, principalmente para contas maiores, tá? Para contas grandes. Um outro exemplo, nessa mesma conta, eu poderia quebrar o 6. Então, eu posso falar que isso aqui é 8 vezes 2 vezes 3. E aqui fica a seu critério usar o 8 vezes 2 ou fazer 8 vezes 3. Não tem problema eu trocar a ordem da multiplicação, porque como eu já falei para vocês, a multiplicação ela é comutativa. Então, é irrelevante a ordem que eu faço as operações aqui, desde de claro, seja tudo uma multiplicação. Então, se eu fizer, por exemplo, 8 vezes 2, o resultado aqui vai ser 16 vezes 3. E aí, putz, 16 vezes 3, quanto que é? Em último caso, você soma o 16 3 vezes. E aí você vai chegar no 48 também. Poderia fazer aqui essa mesma conta, só que na verdade fazendo 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. E aí fica 24 vezes 2. Então, como já falei, a gente chega nessa mesma estrutura, o resultado também dá 48. Então, enfim, você tem várias e várias possibilidades para fazer essa conta. O que eu quero é que você entenda que dessas várias possibilidades, você vai começar a criar uma flexibilidade para pensar nessas contas, que parecem difíceis, mas você vai ver que são bem fáceis. E aí, por último, ainda dentro dessa abordagem isolada, a gente viu esse jeito de quebrar o número em pedaços através da multiplicação, né? A gente fatora o número, como eu expliquei para vocês. Mas tem um outro jeito de quebrar os números em pedaços que se somam. Um exemplo, principalmente isso é útil para contas que fogem da tabuada tradicional, né? Por exemplo, se eu quiser fazer 7 vezes 13. Eu não sei quanto que é 7 vezes 13 de imediato, mas eu posso pensar dessa forma, que inclusive é realmente a forma que eu costumo pensar em boa parte das contas, tá? Então já fica aí uma dica. Eu posso pensar que o 13, ele é 10 mais 3. E outra coisa importante, eu tenho que sempre colocar um parênteses, né? Porque o 13, ele é todo esse bloco. E o 7 vai multiplicar todo esse bloco. Então não se esqueça do parênteses. Feito o parênteses, agora a gente usa uma outra propriedade da multiplicação, que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo porque que ela funciona. Inclusive você pode ver um vídeo sobre produtos notáveis, caso seja do seu interesse. Mas de forma direta, a distributiva aqui, para eu fazer essa multiplicação com parênteses, eu tenho que fazer 7 vezes 10 e depois 7 vezes 3. Ok? Então essa é a ideia. Quando eu faço isso, eu quebro em duas multiplicações. Vai ficar 7 vezes 10 mais 7 vezes 3, tá? Não esquece desse mais aqui, que é esse mais aqui. E aí eu consigo resolver essa conta com duas multiplicações mais simples. 7 vezes 10, extremamente tranquilo, é 70. E 7 vezes 3, também super tranquilo, é 21. E aí eu somo e esse resultado é 91. Então 7 vezes 13 é 91, sem eu precisar ter decorado nada. Eu só quebrei de forma a facilitar as minhas contas. Beleza? E com essa ideia também você tem muitas e muitas possibilidades. Uma coisa que eu costumo fazer com frequência são contas com 9. Então suponha que você queira saber quanto que é 17 vezes 9. Eu posso quebrar o 17, posso quebrar o 9. Só que eu posso quebrar o 9 de uma maneira diferente, que realmente eu faço isso com muita frequência. Que é isso aqui, ó. Posso falar que o 9 é 10 menos 1. Isso daqui é perfeito para você fazer conta. Pelo seguinte, ó. Fazer conta com 10 é muito fácil, fazer conta com 1 é mais fácil ainda. Então, ó, quando eu faço a distributiva aqui, ó, 17 vezes 10 e 17 vezes 1, o que isso aqui vai dar? Eu vou ficar com
17 vezes 10 menos, esquece desse sinal de menos aqui, ó, importante, menos 17 vezes 1. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo, né? Então, isso aqui vai dar 170 menos 17. E a resposta é 153. Então, uma conta que parecia complicada ficou extremamente simples de se fazer. E, mais uma vez, sem ter que usar nenhum recurso de memória, tá? A gente está construindo o conhecimento. Com essas habilidades aqui que eu apresentei para vocês, vocês fazem qualquer conta de multiplicação. Pode ser que umas demorem mais ou menos, mas é extremamente óbvio que você ganha um poder maior de fazer conta. E aí, por último, ó, um outro exemplo. 6 vezes 7, um exemplo mais dentro da tabuada. Vou quebrar o 6 aqui em 5 mais 1 vezes 7. Por que eu fiz essa quebra? Porque fazer contas com 5 é bem simples. Então, distributiva, 7 vezes 5, 7 vezes 1, vai dar, vamos lá, 7 vezes 5, mais 7 vezes 1, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 1 é 7, isso é 42. Então, chegamos aqui no resultado também de outra maneira. Beleza? Então, em geral, são esses os métodos que eu mais uso para fazer contas de multiplicação. Espero que a partir dessa aula você também comece a praticar eles para ganhar velocidade nas contas e realmente fazer a multiplicação da maneira correta. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil a forma como eu te ensinei tabuada. Como eu falei para vocês, é um jeito que você faz a conta de forma realmente independente das outras. Você está entendendo como os números funcionam, você está entendendo o que é a multiplicação. Isso te dá flexibilidade, autonomia e ferramentas diferentes para você fazer outras multiplicações sem ficar preso do 0 até o 10, né? Isso expande mais a sua capacidade de fazer contas. Lembrando que eu estou te convocando nesse vídeo para você compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que precisam aprender matemática, precisam aprender a matemática básica, a tabuada. Então, não esquece de mandar esse vídeo para alguém que você sabe que precisa, para essa pessoa realmente aprender a fazer conta. Afinal, independente do que você faz na vida, você precisa pelo menos saber fazer uma boa conta de multiplicação. Então, qualquer pessoa que você compartilhar esse vídeo, que tenha um mínimo de interesse em aprender a multiplicar da forma correta, com certeza vai te agradecer por isso. Beleza? E é óbvio, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. E se ficou alguma dúvida, queira comentar alguma coisa, deixa aí nos comentários também que eu vou ler todos eles. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Um beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.